Olá você, bem-vinda e bem-vindo ao podcast Mundo Enneagrama. Este é o nosso episódio de número 73, publicado em 31 de outubro de 2024. Eu sou Urânio Paes, sócio fundador da Chestnut Paes Enneagram Academy, a CP Enneagram, nossa academia de Enneagrama. Olá vocês! Teremos em breve o curso de Enneagrama na intimidade e nos conflitos, especialmente para casais ou relações muito próximas entre as pessoas. Esse é uma continuidade, praticamente, de um curso que já fizemos de linguagens do amor, mas você pode fazer este primeiro. Será um evento online, em português e imersivo, no formato de 2 dias completos e consecutivos. As gravações ficarão disponíveis para serem acessadas após o evento também, para um melhor proveito dessa ocasião. E você vai aprender o que acontece para as pessoas terem dificuldade com intimidade, o que acontece para cada um dos 9 tipos, e também quais são os padrões de conflitos e como sair deles. Ou seja, respostas aí para relações a dois que sejam mais saudáveis e mais completas, preenchedoras de cada um de nós. Não percam. E o nosso tema de hoje é relacionamentos com os tipos mentais do Enneagrama, dando sequência à nossa série sobre relacionamentos e os tipos. Hoje falaremos de coisas que englobam os 3 tipos mentais, que são os 5, o 6 e o 7. E eu tenho aqui uma pessoa que eu acho que é ideal para nos ajudar nisso, porque é um ótimo conhecedor do Enneagrama, é um tipo 5 como eu, e vocês já o conheceram num episódio lá atrás aqui do Mundo Enneagrama, em que eu e ele discutimos sobre um tema leve, que foi sobre esporte, futebol principalmente, e Enneagrama. Mas é o Charles Rodrigues, que é de quem eu estou falando, é alguém que conhece muito de Enneagrama e é também um psicoterapeuta com abordagem sistêmica, e ele tem orgulho de integrar o IDEAS. É assim que você pronuncia, né, Charles? Exatamente. Que é o Instituto para o Desenvolvimento Harmonioso do Ser, onde, juntamente com as parceiras dele, que são é, também conhecidas nossas da CEPI, que são a Nayana Bonotto e a Vanessa Theis, né? É isso? Theis. Isso mesmo. É, eles realizam um trabalho voltado para o desenvolvimento humano. E você mora no sul do país, né, Charles? Em Blumenau, para ser mais exato, Santa Ah, Catarina. linda Blumenau. O trabalho de grupo do Charles com as parceiras dele é orientado por princípios do quarto caminho de Gurdjieff, por terapia sistêmica, enneagrama e espiritualidade. Eles oferecem um trabalho de grupo para quem quer aprender na prática, de forma vivencial, o processo de desconstrução da personalidade, e o objetivo é proporcionar um crescimento integral, harmonioso, promovendo o autoconhecimento e a transformação pessoal. Aí, na prática, como psicoterapeuta, na abordagem sistêmica, o Charles tem um nicho, né, principal, que é a terapia de casal e familiar, e isso vai nos ajudar muito nessa entrevista aqui, né, Charles, sobre relacionamentos. Então, ele ajuda parceiros a alcançar uma compreensão mútua e um relacionamento mais equilibrado e saudável. E acho que favorece aí o fato de você ser um 5 sexual, né? Acho que o 5 sexual foca um pouquinho mais do que os demais 5 nessa questão dos relacionamentos. Bem-vindo e obrigado, Charles. Bom te ver de novo. Ótimo estar aqui mais uma vez, Urânio. Uma grande honra fazer parte deste lindo projeto que é o podcast Mundo Enneagrama. Que ótimo. Então eu vou te fazer uma pergunta muito simples para a gente começar. O que é ser tipo mental? Daria para a gente falar disso em 20 horas, mas 2 minutos, por favor. É uma complicação enorme, né, para começar, né? Enquanto a gente está... Bom, nós podemos falar aqui, Urânio, não é, como pessoas que fazem trabalho interior e se preocupam em estar sempre em processo de autodesenvolvimento, que a gente busca realmente acessar os outros centros que não são o nosso, né, principal. Mas ainda assim é um desafio constante, né?
Então, Sim. se a gente está na mente demais, a gente está confuso, a gente às vezes está, principalmente perde a espontaneidade. Eu acho que eu vejo que é um dos É. pontos chaves assim para os mentais, Uhum. ficar muito nesse mundo, né, e deslocado daquilo que está acontecendo muitas vezes de forma mais prática ou Hum. mais intensa, principalmente a nível emocional, assim, né? Então, é um processo complexo, mas que bom que a gente tem o Eneagrama que nos ajuda a compreender isso e começar a fazer o nosso trabalho interior e quem sabe, integrar os centros que nós não temos tão facilmente à nossa disposição. Tá, agora deixa eu tentar aqui, nós dois cinco, traduzir um pouco as coisas que a gente vai falar. Então, você está querendo dizer que os mentais têm um pouco menos o pé no chão, por exemplo? Olha, eu sinto que sim. Aliás, eu costumo dizer que essa é uma das formas, inclusive, de reconhecer um tipo mental. É. Assim, né, eu vejo muito essa coisa de primeiro você analisar se quando você está ajudando as pessoas num processo, por exemplo, de identificação do seu tipo, analisar como é que é a energia da pessoa, né? Então, eu Uhum. sinto os mentais realmente muito desconectados, é, do concreto, né, desse plano aqui, o tridimensional. Parece que estão um pouco aéreos em sua subjetividade a maior parte do tempo, né? E aí se sentem meio esquisitos ou são vistos como esquisitos, talvez sobretudo os 5, né, mas acho que todos mentais de alguma maneira. Sim, exatamente. É. Às vezes meio nerd, Uhum, é. E tem aí tudo tem isso. uma tendência de excesso de análise, planejamento, pensar muito antes de agir, ou pensar sobre o que está sentindo, né, esse excesso mental. Exatamente. E aí, como é que isso se traduz nos relacionamentos, Charles? No sentido, assim, de o que é que são as coisas que são mais fáceis e as mais difíceis para os mentais nos relacionamentos como um todo? E aqui a gente pode abordar todos os tipos de relações, tá? As amorosas, afetivas, as de amizades, com família estendida ou até profissionais. É uma pergunta complexa essa, Urânio, porque são muitos pontos, né, para a gente analisar. Eu acho que daí entra também, nessa perspectiva, uma análise do instinto dominante, né, Hum. e dos acessos de flechas também, né, de cada um desses tipos, né, que às vezes pode ser mais intenso num caso, no outro. Então, mas assim, numa linha geral, eu vejo que os mentais, eles, como bons observadores que são, eles analisam muito as coisas, né? E ao entrar num relacionamento, eu acho que essa análise ela continua sempre, ela é constante, né? Uhum. Então, às vezes pode parecer para outra pessoa, inclusive, que os mentais eles estão distantes, mas eles estão numa análise contínua, né? Certa vez, por exemplo, num processo que eu estava fazendo de terapia de casal entre uma tipo mental, um tipo mental e uma tipo emocional, né? Eu avisava essa pessoa, né, emocional, que de repente, em algum momento, essa pessoa que ela considerava tão distante, ela poderia estar olhando desde sempre aquilo que estava acontecendo, analisando em seu foro íntimo e deixando de trazer isso à tona, né? Então, estava lá, né, ruminando a sua maneira, a maneira dos mentais a respeito das coisas, analisando tudo, Uhum. e eu vejo que isso é um ponto que é positivo, nem todos os mentais eles estão dispostos ou disponíveis, pelo menos, para uma DR, né, que é discutir a Uhum. relação, Uhum. mas ainda assim eu vejo que é algo interessante essa perspectiva dos mentais da análise contínua de tudo. Mas Uhum. quando se trata do que é negativo, eu vejo que realmente a desconexão, principalmente emocional, de alguns mentais, em alguns momentos pelo menos, né, e que pode ocorrer com muita frequência, né, para alguns tipos, ela é algo que prejudica muito, né, porque principalmente quando você se relaciona com pessoas de eneatipos das outras tríades, né, isso se evidencia ainda mais, né? Então, aquela outra pessoa ela fica pedindo por algo que não vem muitas vezes, né? Uhum. Uma das coisas que eu acho que a gente percebe
mais facilmente quando começamos a tratar, né, de psicoterapia, trabalhar como psicoterapeutas, é nos dar conta que as pessoas chegam no consultório falando pela primeira vez, na maior parte das vezes, sobre frustrações nos relacionamentos. Então esse é o tema número 1, né, que leva as pessoas a realmente encontrar alguma grande frustração, algum grande problema na sua vida. Então, eu vejo que é a partir daí que a gente começa realmente, né? Deveria ser o assunto mais chave mesmo, quando se trata do estudo do Eneagrama, de autoconhecimento, de autodesenvolvimento também. Você trouxe muitas coisas importantes. Vou tentar voltar algumas delas rapidamente. Primeiro, talvez os mentais não valorizem tanto o tema dos relacionamentos quanto outras pessoas valorizam. Fica um pouco meio ponto cego às vezes, né? Talvez alguns mais do que outros, mas talvez coloquem num segundo plano. Acho que alguém como você, que é um 5 sexual, tem uma tendência de fazer isso menos do que, por exemplo, eu, que sou um 5 social. Mas, em geral, acho que é menos do que os demais tipos, né? Não sei se você concorda com isso. Concordo, né? Eu vejo aquilo que eu te falava, essa questão dos instintos, ela vai ser muito importante nessa equação, né? Mas você concorda que os mentais, em geral, têm um pouquinho mais de ponto cego, assim, de não observar muito a questão dos relacionamentos, ou não? Sim, concordo. Vejo que isso é presente muitas vezes, mas também vejo que isso depende de vários outros fatores, né? Depende, Uhum. às vezes, como é que aquele relacionamento ele anda, digamos assim, se ele está saudável, se não está. Às vezes, muitas vezes, né, os mentais eles se desconectam do relacionamento como uma forma de fugir, digamos assim, de entrar em contato com as emoções, né? E daí eles Sim, continuam lá, mas eles continuam só parcialmente. Enquanto exato. que, de repente, no início, mais no início, ou então quando estão empolgados no relacionamento, eles estão mais ali todos, né? Ou seja, Uhum. completos, né? Mais focados, né? De uma certa forma. Ainda assim, realmente esse deslocamento para outras áreas, essa coisa de utilizar a sua vasta imaginação, né, sua quantidade enorme de janelas abertas, isso é claro que é frequente de qualquer forma para os mentais. Né? É. Você sabe, uma vez, Charles, eu estava numa cerimônia de casamento. E aí o padre, eu acho que eu identifiquei como sendo um tipo mental. E ele virou para os noivos e falou: vou dar um conselho para vocês. Para fazer DR, discussão da relação, marquem que isso vai acontecer na segunda terça-feira a cada 2 meses. Não fiquem fazendo o tempo todo, porque isso é um dos problemas que eu ouço dos casais, que não dá certo. Acho que isso é algo mais conveniente para um mental, né? Tenta Sim, reduzir essa interação mais emocional. sim. E é algo que nós vemos que os emocionais têm muito forte, né? Os Sem tipos dúvida. emocionais, parece que eles, se pudessem, eles estariam fazendo uma DR por dia, né? O tempo todo, né? E não é Sim. fácil. Agora, por exemplo, nessa relação entre emocionais e mentais, eu vou falar para você uma coisa que eu observo e quero ouvir sua opinião. E fique à vontade para discordar, acrescentar qualquer coisa. É, os mentais precisam de segurança, precisam de um pouco mais de previsibilidade, de que as coisas não mudem o tempo inteiro ao bel prazer da outra pessoa. E para os emocionais é assim, o que eu estou sentindo é o que vai valer no momento, eu não sei o que eu vou sentir amanhã, né? Então fica uma insegurança para o mental na relação tanto com o instintivo quanto com o emocional, de ele querer previsibilidade, planos, que tudo esteja alinhado, né? Que estejam de acordo com algumas coisas. Você nota isso também? Noto bastante, sobretudo no relacionamento com os tipos emocionais. Sim. Porque com os instintivos a gente percebe mais congruência, né? Aham. E mais foco, inclusive, no relacionamento até que a morte os separe, se tratando Sim. principalmente de casais, né? Então tem Lealdade. realmente um compromisso maior no caso dos instintivos e os Sim, mentais eles se beneficiam disso. Os problemas daí com os instintivos vêm em outros aspectos, né? é verdade. Agora, em relação aos emocionais, eu concordo plenamente nessa essa questão da imprevisibilidade, ela é assustadora, né? Realmente para a maioria dos mentais, né? Como é que eu vou lidar com isso, né? Que está vindo, né? Não sei o que fazer com isso muitas vezes, né?
Outro dia eu ouvi uma tipo Emocional 2 falando assim, ela tem um marido 5, uma tipo 2 que tem um marido 5. E ela falou assim: eu fico pedindo pro meu marido falar que me ama, que tá feliz, tal. E a resposta dele é: mas eu te falei isso ano passado naquela sessão de terapia. Muito frequente isso acontecer, né? Ou seja, fica uma ideia, né, de que aquilo já foi abordado, né? Que se já foi abordado, já deveria ter sido internalizado, a pessoa talvez já tivesse feito, né, as suas considerações a respeito daquilo e pronto, né? Não Ficou no falei passado, nada né? diferente desde então tá em vigor, né? Sim, exatamente. E essa coisa que você falou também de ficar pensando, muitos mentais relatam, inclusive este que vos fala, que perde a noção se ele falou de fato aquele pensamento para outra pessoa ou não, né? Porque o pensamento vem com cores, com ação, é uma coisa que parece totalmente real. Perfeito. A gente precisa fazer muito exercício de estado de presença também para lembrar dos nossos É, pensamentos. E são tantos, né, Urânio, que mesmo que a gente faça muito exercício de estado de presença, ainda é difícil, né? Eu até falo para algumas pessoas que o ideal para os mentais é estar sempre com uma cadernetinha, ou então utilizar o celular, né, para os que estão mais habituados, e anotar tudo aquilo que vem de insight, de pensamentos, de ideias, né? Então, realmente, é muita coisa, é muito difícil de colocar tudo em ordem, né? hum, E principalmente de atualizar essa pessoa que a gente está se relacionando sobre tudo isso, né? eu acho que os outros que não são mentais não conseguem entender o tamanho da atividade mental de um mental. As pessoas pensam assim, eu penso muito também, mas não tem a dimensão do quanto é diferente para os mentais, né? Por exemplo, a pessoa falou 2 frases, 3 frases, assim, para o mental, ele teve 15 pensamentos diferentes durante essas 3 frases que ele ouviu, né? E aí eles parece que não se conectam, mas na cabeça dele todo se conecta e vira um cenário complexo em que tudo depende de tudo, né? Você vê dessa Exatamente. maneira também? Percebo isso muito claramente, né? E vejo assim que quem acessa o ponto 7 de alguma maneira, por flecha, por asa, tem isso ainda mais fortemente, né? Eu Uhum. vejo que essa capacidade de abrir muitas janelas e digamos, mantê-las abertas ali, disponíveis, é uma inteligência, inclusive, que eu às vezes falo que me parece que a inteligência do 7 é uma inteligência que é muito perspicaz, ela é muito rápida, né? Então eu vejo que em relação entre os mentais, né? Os que têm esse acesso, eles realmente têm mais dificuldade, às vezes, de se ater a uma coisa só, né? Sim. Então, e é muito difícil das outras pessoas não mentais imaginarem isso. Eu vejo que, é claro, nós precisamos aprender a utilizar a mente de uma forma sábia, nós mesmos mentais, né? Porque Uhum. às vezes a gente, quando fala sobre isso, a gente poderia dar a impressão para as pessoas de que talvez a gente considere que a gente utiliza melhor o centro mental, mas não, a gente precisa também aprender a utilizar de uma forma que às vezes, por exemplo, é mais assertiva, como de um Sem instintivo, dúvida. né? É. Ou de uma forma que seja mais como um emocional, que primeiro sente e depois realmente escolhe aquilo no que ele vai se envolver e pensar e tudo mais. Uhum. Então, é uma questão realmente de nós analisarmos o uso da mente em diferentes Sim. cenários. Às vezes, por exemplo, essa coisa de estar com a mente aberta para insights é muito Uhum. importante, principalmente se a pessoa é por exemplo, um criador de conteúdo, né? Eu sempre lembro, por exemplo, do Jô Soares, que é meio da minha época, assim, mas assim, grandes Sim. apresentadores que têm insights constantes, assim, e são muito do improviso, de Uhum. fazer as coisas acontecer na hora. É muito interessante que a mente seja Uhum. realmente tão rápida, tão ativa. Sim. Mas em alguns casos é melhor que a mente seja mais tranquila, mais Uhum. calma e se Sim. atenha a uma coisa de cada vez mesmo, né? Exato. Agora, nos relacionamentos eu noto que os mentais são bons e falam assim, ó, entendi que tem tudo isso aqui para resolver, mas vamos priorizar, isso aqui é o mais importante agora. Uma visão, uma estratégia,
né, talvez uma capacidade de priorização, que aí fica mais relativa para um 7, talvez, mas ainda assim tem essa visão, né, que é maior. E aí fica mais fácil para os mentais quando o outro também tem o que ele considera ser uma inteligência, assim, de focar naquilo que vai dar mais resultado, né? 20% de esforço com 80% de resultado, né? Acho que é um lema dos mentais. Mas o que torna uma relação com os mentais mais difícil? Quais são as coisas mais difíceis para os mentais nas relações? Eu vejo que é muito difícil para os mentais quando eles se veem desrespeitados na sua forma de ser mental, né? E eu vejo que isso é próprio de todos os centros de inteligência ter uma certa arrogância do seu centro de inteligência, né? Exato, Tipo, os muito. emocionais que sentem que são mais sensíveis, empáticos que todos os demais, né? Então, podem julgar os mentais em relação a isso, os instintivos também, que são mais rápidos, mais assertivos. E daí Uhum. os mentais, na sua, digamos, lentidão, às vezes, ou no seu processo, onde eles precisam de lógica, que tudo seja explicado, essa exigência, ela é algo que precisa ser reconhecida como algo importante, né, para aquela pessoa tipo mental, por quem não é mental, né? Então, Aham. desprezar isso é algo que, digamos, violenta os mentais. Os mentais não gostam de se sentir, né, que não Certo. estão sendo respeitados em relação ao seu estilo, seu modo, né, Sim, de sim. lidar com os relacionamentos e com qualquer coisa que venha dentro dos relacionamentos também, com qualquer assunto, né, que venha Uhum. dentro da convivência, principalmente para os casais, né, que tem uma convivência diária muitas Sim, vezes, sim. e aqueles problemas mais do cotidiano, aquelas questões assim básicas do tipo, quem vai lavar a louça ou coisa parecida, essas questões muitas vezes elas realmente são vistas pelos mentais como coisas que muitas vezes são impostas, né, Uhum. são obrigações que muitas vezes tanto pessoas emocionais, pessoas instintivas, às vezes colocam em cima dos mentais e que de repente o mental ele fica pensando, será que eu devo fazer isso agora? Será que eu posso fazer isso em outro momento? Então, existe sempre uma coisa dos mentais de estarem abertos a diversas possibilidades diferentes. Eu vejo que isso é uma coisa difícil também do outro reconhecer, essa abertura tão grande, né, para um universo realmente de coisas, de possibilidades. Interessante isso que você está trazendo. Por exemplo, quem vai lavar a louça agora? A minha cabeça vai assim: vamos construir um sistema para definir qual vai ser o método a partir de agora, divisão de trabalho, e o que que é mais lógico. Eu vou pensar na foto grande para depois pensar no agora, né? Ou seja, a gente pode perder praticidade, mas ao mesmo tempo isso pode resolver o problema de maneira mais definitiva. Exatamente. Aliás, a respeito disso, nós estamos numa semana, né, onde tem algumas promoções de eletrônicos, né? É, E esses dias eu estava vendo uma promoção de uma lavadora de louças. E eu uhum. pensava assim, olha, se eu for realmente me preocupar com essa questão de lavar as louças, eu já vou partir direto para um equipamento de última geração que faça isso de uma maneira super eficaz e que não envolva Aham, tanto, né, a necessidade de colocar a mão na massa, digamos assim. exato. Muito bom, muito bom. Eu me identifico. Você me representa. Agora, sabe, pega muito pesado com os mentais quando o outro não busca entender a lógica, né? Não busca entender o raciocínio, quando a coisa fica é, muito fora daquele raciocínio que está sendo trazido, não pega? Pega demais. Acho que aquele termo, né, muito utilizado em inglês, né, o food for thought, ele É. é bem uma exigência realmente dos mentais, né? Então a gente Uhum. precisa de um alimento para as nossas reflexões, né, para aquilo que a gente gosta realmente de conversar sobre as coisas de uma maneira mais ampla, nos mentais em geral, né? É. Essa coisa assim um pouco limitada, né? Eu quero que as coisas aconteçam assim, não? É isso que tem que ser feito agora, né? E essa
essa coisa meio repentina, assim, às vezes pega os mentais desprevenidos e é complexo de lidar com isso. Então, assim, a discussão de temas, ela é uma coisa interessante, né? Uma coisa que, inclusive, torna a vida uma coisa muito agradável, né? Poder discutir abertamente sobre as coisas, né? De diversas possibilidades de pensar, de agir, né? Com o que se envolver mais emocionalmente também, né? Então, são muitas possibilidades nesse cenário todo e apreciar isso, né? Os mentais, é claro que apreciam, e os que não são mentais, eu acho que, assim como a gente fala, né, Urânio, que nós aqui fazemos nosso trabalho interior para acessar mais emoções e para nos tornar mais práticos, eu acho que as pessoas não mentais, elas também poderiam começar a olhar para isso como algo a se desenvolver, algo que tem muito valor, né? Totalmente. E aí tem uma coisa, Charles, que me preocupa, que nos movimentos mais alternativos de autoconhecimento, autodesenvolvimento, as pessoas falam assim, esquece da cabeça, pensa só no coração. Não é bem assim. O trabalho de autodesenvolvimento é o equilíbrio dos 3 centros, e tem muita gente que precisa desenvolver mais o mental. Exatamente. Eu tenho até uma história para te contar a respeito disso que você falou. Eu fiz formação como constelador, eu fiz 2 formações, né, como constelador sistêmico. E eu vou te contar que na primeira formação, né, eu fiz numa escola que ela tinha um modelo bem interessante, que a gente tinha as imersões de um final de semana, eram várias imersões, né, umas 12 mais ou menos ao longo de 2 anos, né? E daí cada imersão era feita por um professor diferente. É uma escola do Brasil inteiro, assim, né, onde tinha professores do Brasil inteiro, então a gente recebia professores que vinham de um lugar, professores que vinham de outro, e era sempre um professor diferente. E daí, quando eu comecei a fazer essa formação, nas primeiras imersões, veio somente professores instintivos. E eu estava achando assim, mas eu não vou entender isso aqui nunca. Isso aqui, para mim, né, no início parecia uma coisa de outro mundo. Até que um dia veio pela primeira vez um professor tipo 7. Veio de Ouro Preto, Minas Gerais, né? Uma pessoa assim bem diferente, músico, né? Aí ele tinha um CD, inclusive ele colocava os CDs, o CD dele para tocar na constelação, um CD só instrumental, piano. E ele tinha uma outra forma totalmente diferente de ver a constelação. Enquanto, por exemplo, os instintivos falavam, olha, tira a cabeça, né? Arranca, só faltava dizer assim, arranca a cabeça fora, porque não precisa aqui na constelação, né? Esse cara, ele realmente, né, esse tipo 7, então, constelador, ele tinha um outro olhar e ele dava para ver que ele percebia, assim, as coisas com uma profundidade diferente, ele deixava a coisa acontecer, né? Ele via diferentes possibilidades na constelação, né? E a maneira como ele explicava, ajudava a entender de uma forma, e me ajudou, né, a entender particularmente a constelação, que a partir daí ela passou a fazer sentido, um sentido que antes eu não conseguia realmente perceber, eu não estava pelo menos pegando a coisa, né? Era um processo, é claro, né? Eu estava em formação ainda, mas aquilo foi a grande virada de chave para mim, quando eu tive então um professor que entendeu, né, é claro, aprendeu dessa forma, e sendo um mental, ele tinha a forma dele de lidar com aquele cenário da constelação, que não precisa ser, como você falou, só a parte instintiva, assim como não precisa ser só a parte emocional, o sentir, tem também uma coisa de entender racionalmente aquilo que está acontecendo. Então, eu acho que isso que você trouxe, Urani, é um dos temas também que eu acho que é mais centrais. Eu até tinha, né, pensado um pouco sobre trazer isso para esse podcast. Eu vejo, e daí eu queria que você me desse também a tua opinião, Urani, aqui, fazendo um pouquinho o outro lado, né? Vou te perguntar o que você acha. Mas eu vejo que, de repente, na linha do Eneagrama, a gente se preocupa muito com o desenvolvimento do tipo e esquece, às vezes, dessa questão do desenvolvimento dos centros de inteligência que não são o nosso principal. Eu vejo isso, talvez, como um dos pontos mais chaves que existem no trabalho interior. Né? Então, o acesso aos 2 centros que não são o nosso preferencial, e daí aprender os recursos que esses centros têm, que são importantes para a vida como um todo, né? Em todos os seus aspectos, em todas as áreas da vida.
Concordo totalmente. Isso bate com o ensinamento dos grandes pioneiros do Enneagrama, inclusive Gurdjieff, né, que trabalhava muito isso. Agora, ao mesmo tempo que eu concordo 100% com você, eu acho que tudo começa com um desenvolvimento de respeito e admiração pelas pessoas que têm centros de inteligência dominantes diferentes dos nossos. Porque eu concordo muito também com o que você disse, né, que a gente tende a ter uma arrogância muito grande ao redor do nosso centro de inteligência principal. Então a gente acha que como pode aquela pessoa não pensar direito, né? E ao mesmo tempo, outras pessoas instintivas mentais podem fazer, assim, inferiorizar os mentais, né, por outras razões. Agora, Charles, eu queria fazer um ping-pong aqui com você, né, é, em relação aos diferentes tipos de relacionamento. É, me parece que para todos tem a importância de entender algo, né? Assim, na hora que a pessoa explica e faz sentido para o mental, e aí mais de meio caminho andado, né? E os outros precisam compreender isso, que não é só uma expressão qualquer que vai resolver. Mas vamos falar de assim um ping-pong dos tipos de relação. Talvez você possa falar uma coisa específica assim que você vê como desafios em cada tipo de relação. Então, começando com relações profissionais nos tipos mentais, o que você destacaria? Relações profissionais. Bom, eu vejo que pode ser bem diferente no caso dos três tipos, né? Do 5, do 6 e do 7. Sim. Porque os tipos 5 eles gostam realmente muito de terem autonomia, de trabalharem às vezes mais sozinhos, ou pelo menos que as suas decisões elas possam ser tomadas, né, segundo a sua perspectiva. Pode ser Uhum, mais complexo trabalhar em grupo, onde eles tenham que dividir, no caso, as suas decisões e chegar uhum, realmente a tomada de decisão somente depois de muita conversa, né? Pode ser que os mentais, principalmente o 5 nesse caso, ele tem uma dificuldade maior porque ele já, digamos, já pensou tudo sobre aquilo, então é como se ele sentisse que já fez a sua parte, né? Então já tomou a sua decisão antecipadamente. uhum, Já, por exemplo, 6, né? Eu vejo porque é um perfil que trabalha muito bem em grupo, né? Então, muitas vezes, uhum, trabalhando ao lado de pessoas que ele admira, principalmente, que ele respeita, né? Que ele acredita que são bons profissionais, ele vai se desenvolver bastante, ele vai ajudar, contribuir bastante, né? Também nesse processo. O 5, eu vejo que ele realmente, se ele se encaixa bem numa determinada função, para uma, digamos, para uma empresa, né? Então, ele precisa ser respeitado naquilo que ele faz, né? E lhe dado mais autonomia. Um 5 sem autonomia, eu vejo que é um 5 que esmorece muitas vezes, perde energia. uhum. Talvez ele até continue trabalhando, mas é porque não tem uma outra oportunidade, quem sabe, né? O 5, na maior parte das vezes, eu vejo que ele gosta de fazer as coisas de uma forma mais independente e autônoma. Já o Uhum. 7, né? O 7 é multitarefa, o 7 trabalha com um monte de gente, acha legal. Ele só precisa ter espaço para criatividade, né? Espaço para que ele possa fazer as coisas também de um jeito, às vezes, alternativo, do jeito dele, né? Sem uma cobrança muito forte. Então, eu vejo que são aspectos que são talvez os mais importantes que me vêm à cabeça agora, nesse momento, sobre relações profissionais com esses três eneatipos. Tá. E pessoalmente, algumas coisas que eu acho que tem em comum, né? Além do que você disse, que tudo que você falou tem componente mental, né? Mas acho que uma coisa que tem em comum entre os três tipos mentais é que eles têm que ver a foto grande, o quanto que aquilo que está sendo falado e feito faz sentido na estratégia geral, em toda a lógica do que é feito e também alinhar entre as pessoas, para que todos estejam pensando parecido, né? Agora, partindo para a relação de amizade, de grupos, assim, vamos falar tanto amizade quanto da família estendida, até a família de origem. O que você acha que é uma dica boa para as pessoas ao se relacionarem com um mental num grupo familiar ou de amigos?
Bom, mais uma vez eu vejo que é diferente no caso dos 3 Os tipos, né, 3 até tipos. por essas peculiaridades, né. O 5 mesmo, eu vejo que muitas vezes ele pode deixar um relacionamento familiar meio que em segundo plano, né, ou seja, Uhum. ele atende, talvez dentro do tempo que ele costuma, digamos, estabelecer como sendo o tempo que ele pode se dedicar àquilo, né. Então não é uma coisa, assim, de estar tão aberto realmente a esse nível de relacionamento, né, assim, mais assim familiar, por exemplo, né. O 5 ele sempre vai compartimentar o seu tempo e vai escolher o quanto ele tem disponibilidade para as pessoas. Já o 6, né, por exemplo, eu vejo como, principalmente com o social mais alto, né, uma dedicação muito grande à família, né. Quanto mais alto o social, talvez isso fique mais forte, mas de qualquer forma o 6 ele tem muito esse comprometimento, essa lealdade, esse querer estar junto, no sentido, assim, principalmente de ajudar, né, de estar comprometido de alguma forma, né, com a família. E o 7, ele também depende muito do clima, digamos assim, né, do ambiente, como Sim. ele é, né, se ele pode, por exemplo, fugir de um ambiente pesado familiar e ele pode ficar muito próximo de um ambiente que ele considera que é positivo. Então ele vai talvez analisar muito aquilo que está acontecendo no ambiente para fazer as suas escolhas, se ele prefere continuar ali ou se não. Uhum. É, faz todo sentido o que você disse. Agora, em geral, para os mentais, eu acho que ajuda muito quando tem os combinados, né? Aquela coisa assim, acertamos para fazer mais ou menos desse jeito, o que, como, temos um plano. Não é que é importante o combinado falar assim, agora tem que fazer o que falou, porque isso é mais instintivo. É o combinado assim de um planejamento no grupo, nas coisas, para ter aquela sensação de segurança de que eu sei onde eu estou pisando, né? Porque os mentais têm essa coisa da antecipação, que tem a ver com o medo, mesmo que inconsciente, né? Você vê dessa maneira também? Eu vejo sim, né, vejo, principalmente eu vejo até mais pela questão do quanto tempo eu dedicarei a isso, né, e isso Sim, eu vejo em todos os 3 também, no 5, no 6 e no sim. 7. É. Tem muito mesmo essa preocupação com o tempo que vai ser disponibilizado para a coisa, né, Tem que ter porque são tantas. racionalidade no uso do Exato. tempo, nas prioridades, no que cada um está fazendo e falando, né? Sim, isso vai fazer sentido, né, também aquilo que vai ser visto, né, que vai acontecer naquela reunião, né, se é uma reunião familiar, por exemplo, né. Então Uhum. saber se antecipar as coisas ajuda inclusive a se preparar emocionalmente, preparar o humor, né. Então Uhum. como é uma coisa que exige às vezes para os mentais algo que eles não estão acostumados a dar, então, por exemplo, qualquer tipo mental ele pode, principalmente um 7 é mais fácil, digamos assim, ele ir para um evento e já estar conversando com as pessoas e numa boa, assim, né, rindo e se enturmando. Mas de Sim. repente, para um tipo 5, para um tipo 6, principalmente, ajuda ele a desenvolver um pouco mais dessa sociabilidade que talvez naturalmente não aconteceria, se ele não Ah, soubesse sim. exatamente como as coisas vão acontecer. Acho que em geral os mentais se sentem mais seguros quando tem uma previsibilidade, né, para as coisas. Sim. Mas agora, só uma coisa antes de chegar nas relações íntimas, só falar que eu noto que na relação com filhos, os mentais, eles sempre têm uma pegada de ensinar, né, assim, não só para a educação formal, acompanhar a escola, mas é um ensinar, tudo tem que ter um ensinamento, até nos jogos, nas brincadeiras que escolhe, né. Podem até perder um pouquinho do lado lúdico, né, às vezes, né, nem sempre, mas tem que ter aquilo de desafio, estímulo mental com os filhos. E isso é bacana, mas pode ser excessivo, né. É, o tom professoral dos mentais. É uma coisa que às vezes a gente precisa se esforçar para sair um pouco disso, né, Uhum. também. Eu acho que é um desafio de trabalho interior para nós, né, Aurélio? Sem dúvida. De Então eu acho que ajuda realmente se a gente for um pouco mais espontâneo, às vezes entender uma um pedido talvez até mesmo de outras pessoas para
ter uma experiência diferente, uma experiência, por exemplo, que envolva mais emoções do que essa parte, né, que você falou, Sim, né? sim. Então, acho que ou que seja uma coisa mais instintiva, mais de ação, que não precise Uhum, também ter nada sim. de envolvimento Ou mais mental, simples, né, racional. mais superficial, né, não precisando as coisas não precisam ser sempre profundas, né, na Exato. compreensão, na absorção de conhecimento, né. Perfeito. Agora na relação íntima, qual é a sua dica para os mentais que estão nos ouvindo, de como conseguir ter mais sucesso aí nas relações íntimas? Você falou uma coisa, Urane, que para mim faz todo sentido, assim, eu vejo que é uma das coisas mais importantes nos relacionamentos íntimos, porque, assim, uma das perguntas, inclusive, que ilustra isso, muitas pessoas perguntam assim, já que você conhece o Enneagrama, então qual é o relacionamento ideal, né, com tal pessoa de tal eneatipo, né, com quem ela se relacionaria melhor? Bom, eu Uhum. tenho tem umas coisas que eu falo a respeito disso, né? Eu Aham. costumo dizer, é brincadeira, tá, gente? Mas eu costumo dizer que o tiro certo, certeiro, assim, que costuma não falhar, é o tipo 9. Tipo 9, Aham. normalmente, o relacionamento é um relacionamento mais fácil, um relacionamento que vai fluir, assim, né? Sem que a pessoa tenha os conflitos, assim, né? Que são mais difíceis de ocorrer, se tratando de um 9. Mas tirando isso, né, eu vejo que a questão sempre mais está mais relacionada, de fato, ao nível de desenvolvimento, o nível de consciência das É pessoas, claro, e não é. tanto a qual eneatipo Hum, especificamente. Então eu sim. vejo que é importante para quem é mental, principalmente, a aceitação do outro, a aceitação da diferença. Né? Você falou, né, nisso quando, né, falava sobre como realmente é importante admirar as Sim. pessoas dos demais perfis. Até que Hum, a gente entenda, compreenda os diferentes cineatipos, né, que são os não mentais, por exemplo, eu vejo que para os mentais é difícil aceitar essas diferenças. É difícil aceitar, por exemplo, uma pessoa muito emocional, difícil aceitar uma pessoa muito instintiva, mas aí vem realmente esse ponto que você falou que é chave, que é valorizar a inteligência instintiva, valorizar a inteligência emocional, aprender, né, com essas pessoas, aprender coisas que elas têm, que a gente precisa, olha, muito para desenvolver, precisa muita dedicação realmente, e que vale muito a pena, né? Como, por exemplo, o saber se relacionar de uma maneira mais afetiva, mais empática, sim. essa ação, né, dos instintivos, por exemplo, uma ação mais prática, mais assertiva. Então, eu vejo que é importante que os mentais, que às vezes acham que sabem muito, né, que tem Sim. essa arrogância de achar que já sabe muito das coisas, que eles sejam mais humildes, sabe? Sim. Uma humildade Uhum. importante, né, para os mentais, que eles têm muito a aprender, que eles têm, podem aprender com o outro, e que existem coisas muito legais nos relacionamentos. Então, por isso que eu acho que, no fundo, os relacionamentos dependem desse nível de consciência, né, a tomada de consciência, talvez até mesmo, desses pontos básicos que o Enneagrama nos ilustra, né, de como Sim. nós precisamos aprender mais dos centros de inteligência que não são o nosso principal. Então, é um processo que, quando a gente encara como realmente como missão para o nosso desenvolvimento, né, nesta vida, é uma coisa que vale muito a pena e que em algum momento a gente começa a perceber que vai trazendo frutos maravilhosos, né, principalmente nos relacionamentos interpessoais. Bacana tudo que você disse, Charles. Eu acho de fato que a outra pessoa que se relaciona com um tipo mental, em relação íntima, pode se dedicar um pouquinho a mais a explicar para o mental, por exemplo, como é uma interação mais puramente emocional, né? Quase que explicar isso e aí treinar, aí fazer. Precisa compreender a importância disso e aí pode ajudar muito o mental no desenvolvimento. Sem deixar que o mental se sinta muito por baixo, mas entendendo que às vezes ele é um bebê mesmo, nessa coisa assim de como expressar as emoções, o que que é sentir, né? Às vezes coisas básicas para o outro não são fáceis para o mental. Então explicar e tentar treinar, né, ensaiar
Talvez seja uma forma, né? Agora, Charles, então resume pra gente aqui o que que no teu caso aconteceu no teu antes e depois, né, de você trabalhar os outros centros de inteligência. O que que mudou nas tuas relações? Eu diria que muita coisa, né? Assim, eu posso destacar assim, mais abertura, né? E me tornei uma pessoa que hoje eu gosto de estar com pessoas, né? É uma coisa que me motiva a estar com pessoas. Sim. Então, muito mais expressão emocional, né? Então, eu gosto muito da expressão emocional, me emociona bastante, né? Quando vejo as pessoas expressando as emoções e acho legal embarcar nisso, acho legal né, essa vivência mais emocional. Como a gente trabalha, né, muito com grupos, a gente tem tido uma experiência muito forte com isso, né, e cada vez mais a gente vê que isso faz muito sentido, né? Então, para um mental, às vezes, que pode ser mais encastelado, né, vivendo mais um mundo à parte, isso eu vejo que é uma parte muito importante da gente compreender o quanto isso realmente traz sentido para a existência, né? Sim. Disponibilidade para as pessoas, né? Então, eu, enquanto 5, por exemplo, também a disponibilidade é uma coisa que poderia ser um grande desafio no início e que, Uhum. para mim, foi uma coisa que se tornou cada vez mais crescente, né? Uhum. Gostar da experiência da vida como um todo, sabe? A Uhum. experiência da vida assim, sem limites, digamos, né? Na experiência Ah, tanto emocional como uma experiência vivencial de coisas que muitas vezes eu ficava evitando em outros momentos da minha vida, né? uhum. Então, deixar se mover realmente pela empatia, pelo estar com o outro, pela disponibilidade, né? Eu vejo como grande trabalho interior, especificamente no meu caso, como um 5, uma coisa que me fez muito bem e que hoje, né, me faz sentir assim muito mais humano do que eu me sentia antes, né? Sim. Eu sempre falo assim, né, quando dou depoimentos a respeito disso, né, que quando eu percebi isso do ponto de vista de um 5 na Paixão da Avareza, foi uma das Sim. coisas que mais me tocou e eu disse, ó, eu não quero mais ser isso aqui não faz mais sentido para mim. Realmente Sim. eu preciso desenvolver esse outro lado e eu vi que eu fiquei, né, para trás, e a gente precisa ser muito humilde de reconhecer isso, né? Eu vejo que é muito importante que para todos os tipos, mas é importante para os mentais, já que a gente está colocando, né, nesse podcast como tema principal, que os mentais saiam um pouco da sua arrogância de achar que já sabem muito, porque nós temos muito a crescer, gente. A experiência humana ela é muito mais vasta do que apenas uma experiência dentro da nossa cabeça. Às vezes os mentais confundem o conhecimento com a sabedoria, né? Não vão muito para a experiência. E acho que aí tem a coisa de não delimitar muito as coisas nas relações, né? Meio que aprender a embarcar, fluir, sem precisar antecipar tudo que tem para acontecer, né? Charles, Exatamente. eu achei maravilhoso conversar com você. Acho que foi muito útil, principalmente para quem não é mental, entender essa complexidade que nós somos, né, os mentais. E algumas dicas que rolaram aí de como se relacionar melhor. Então eu te agradeço demais, uma contribuição fantástica aqui para a nossa série de relacionamentos e enneagrama. Eu agradeço mais uma vez pela oportunidade, por estar aqui, né? E eu acredito que esse mundo que a gente vive, né, como educadores de enneagrama, profissionais do desenvolvimento humano, é uma coisa muito bonita quando a gente pode contribuir de qualquer forma, né? Uhum. E falar um pouco da nossa experiência, um pouco da nossa experiência de trabalho interior, né, mesmo, né? Porque isso é o que realmente nos ajuda a crescer, nos desenvolver. Então, eu agradeço mais uma vez pelo convite. Estou sempre à disposição, sempre que você quiser, Urânio. Que bom, que bom. Gosto sempre de conversar com você. E é isso, o Enneagrama só faz sentido quando é para a gente falar assim, como é que eu posso sair da caixinha onde eu me coloquei, né? Do meu tipo, do meu instinto dominante. Enfim, muito obrigado. E também obrigado a você que nos ouviu aqui neste podcast.
Um obrigado ainda mais especial aos nossos alunos da CP Enneagram Academy e aos membros da CP Online que acabam desfrutando de muito mais conteúdo além do que temos aqui no podcast. O Mundo Enneagrama é um podcast quinzenal para quem quer se conhecer a sério e se desenvolver de verdade. Eu sou Urânio Paes e até o próximo episódio do nosso Mundo Enneagrama.